Bom, eu tenho uma palavra no meu coração, quero muito compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Glória a Deus. Segundo culto nós teremos a volta dos nossos adolescentes. Todos os familiares vão estar aí e eu tenho certeza que vai ser incrível aquilo que a gente vai viver com eles. Mas agora eu tenho essa palavra. Nós estamos numa série de mensagens que tem o tema O Poder da Pressão. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Por isso, abra sua Bíblia, se você pode, no livro do profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 1. Jeremias no capítulo 1, a partir do verso 17, pessoal da mídia aí. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim, se achou? Diz amém aí, se achou. Diz assim a minha tradução. Mas você fique de pé e de prontidão. Levante-se e faça a sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar. Não retroceda. Repita comigo, não retroceda. Do contrário, será afastado da missão. Olha o que Deus falou para Jeremias. Não retroceda. Do contrário, será afastado da missão. Preste atenção, enquanto o preparo para a tarefa, eu o farei invencível como uma fortaleza. Eu vou repetir, Deus falando para Jeremias, eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só, contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu vou repetir, eles vão lutar contra você, Jeremias, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. Decreto do Eterno. Se você pode, feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e em graça, nessa noite, uma vez mais, pedimos que o Senhor fale conosco. Que os exemplos dos erros e acertos desse homem do Senhor chamado Jeremias nos inspire diante dos desafios e das pelejas que nós enfrentamos nesse tempo atual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O tema da nossa conversa é: faça a sua parte e não retroceda. Você pode me ajudar a pregar e dizer carinhosamente isso para quem está do seu lado? Faça a sua parte e não retroceda. É claro que às vezes, queridos, diante de pressões da vida, é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil jogar a toalha, é muito mais fácil querer, não estar sendo submetido a coisas que contrariam a nossa vontade. Porque na vida nós recebemos mais não do que sim, Ellen. Na vida nós fazemos muito mais aquilo que não gostamos do que aquilo que gostamos. E nós precisamos aprender a lidar com exatamente as contrariedades da nossa vida. Para você entender, Jeremias, ele foi comissionado por Deus. Ele foi um profeta que não foi chamado pelo Senhor para o ministério profético de uma forma acidental. A Bíblia fala que Deus chamou Jeremias antes do nascimento dele. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei. Eu te comissionei. Eu te levantei. E o texto que eu acabei de ler, no capítulo 1, diz que Deus diz para ele: olha, você vai pregar e vai ser muito difícil, porque ninguém vai te ouvir. E eles vão tentar calar a sua voz, mas eu não vou permitir que nada aconteça com você, porque eu estou garantindo que eu sou com você, Jeremias. Então, no chamado de Jeremias, Deus já fala para ele tudo o que ia acontecer. Deus já diz para ele: não vai ser fácil, mas eu estou com você. Deus declara para Jeremias que vai tornar ele uma fortaleza inabalável. Deus
Deus já poderia ter levantado Jeremias como uma fortaleza, sim ou não? Mas Deus diz que vai formar dele, que vai fazer dele, através das lutas e dificuldades que ele passar, ele se tornará uma fortaleza de um homem só. Deus poderia simplesmente estalar os dedos e fazer com que Jeremias fosse um homem de fé inabalável, Zeca. Mas Deus não faz isso. Deus diz que vai torná-lo, que vai prepará-lo, que vai fazer com que as lutas e dificuldades tornem ele inabalável, Rose. A gente sempre quer a facilidade, o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Mas é exatamente vivendo as pressões da vida que nós nos tornamos mais fortes. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala: mas fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, Ele também envia o escape, o livramento. E quantas são as vezes que nós, diante de pressões da vida, a gente pensa em desistir? Porque a nossa mente, ela é tendenciosa a sempre buscar o menor esforço. A sua mente, Fabão, ela é programada sempre para decidir, para a zona de conforto, para poupar energia, para poupar qualquer tipo de esforço. Então, diante de duas dores, você sempre vai escolher a menor. Essa semana, 2 pastores tiraram a vida. 2 pastores. Um do Espírito Santo, uma mulher, uma pastora da Lagoinha, lá no Espírito Santo. E um pastor lá de São Paulo. Quantos viram isso aí? Quantos viram isso? Está nas mídias sociais. 2 pastores decidiram encerrar a carreira de fé. E ao tirar a própria vida, diferente do que muita gente pensa, eles não queriam morrer, mas não estavam conseguindo lidar com a dor das pressões vividas, das pressões ocultas, porque uma coisa é aquilo que as pessoas veem na sua vida, outra coisa é aquilo que passa pela sua mente. E segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10, 8 pessoas em algum momento pensaram em tirar a própria vida, e ninguém sabe disso. E quantos profetas e homens de Deus da Bíblia pensaram em desistir? Esse pastor, todo mundo ficou surpreendido, um conferencista, um cara que pregava em tudo quanto é lugar, e as pessoas falaram: cara, Deus usava ele tanto. Só que ele não suportou a pressão, só que ele resolveu escolher o caminho mais curto. E foi também o que aconteceu com Jeremias, que pensou em escolher o caminho mais curto, porque Deus comissiona ele diante de uma apostasia em Israel, e Deus fala para ele: não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Vão tentar calar a sua voz, mas eu não vou deixar que nenhum arranhão aconteça na sua vida. E aí Jeremias, ele começa o ministério dele. Ele era de uma cidade chamada Anatote, 5 quilômetros de Jerusalém. E lá, ao sair desse povoado, ele vai para Jerusalém, e ali ele começa a profetizar. Deus leva ele a profetizar sobre arrependimento do povo. Só que ele começa a pregar e ninguém dá confiança para ele. E aí ele pega uma canga de madeira e ele coloca no pescoço e ele começa a andar de um lado para outro, chamando a atenção com aquela canga, Rodrigo. E todo mundo olha para ele e fala: por que você está usando isso? Eu estou usando isso para chamar a atenção de vocês, porque vocês precisam se arrepender, porque o juízo de Deus vai vir sobre esse lugar aqui, porque Deus vai usar uma nação perversa, os caldeus, para levar vocês cativos, porque vocês estão desobedecendo a Deus, porque vocês estão se prostituindo com deuses postes pagãos. E sabe o que acontece? Ele começa a pregar e ninguém dá confiança para ele, e ele continua pregando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. O camarada pega 40 anos e ninguém escuta a pregação dele. Só que chega uma hora que ele começa a incomodar. E aí, os moradores de Anatote, que era a cidade natal dele, começam a idealizar a morte de Jeremias. Eles arquitetam um plano para matar Jeremias, para calar a voz de Jeremias. Isso está no capítulo 11, dizendo: se a gente matar esse camarada, pelo menos a gente para de ouvir, porque ninguém aguenta mais Jeremias pregando. E quando Jeremias está fazendo a mesma coisa e não vendo resultado há muito tempo,
ele começa a questionar o chamado de Deus na vida dele. Ele começa a avaliar e dizer, será que vale a pena mesmo, cara? Eu não preciso disso, eu não preciso estar passando por isso. E quantas são as vezes na nossa vida que a gente questiona o chamado de Deus na nossa vida? E Jeremias, ele pensou em desistir. Sabe por que ele pensou em desistir? Porque Jeremias olhou para o lado. Dá uma olhada para o lado aí, olha para o lado, olha. Jeremias fez isso que você fez agora aí. E todas as vezes que a gente tira os nossos olhos do Senhor, a gente vai ser tentado em encurtar um caminho, em escolher o plano B. É o famoso plano B. E aí eu queria ler para você entender o que aconteceu no capítulo 12. Olha o que aconteceu no capítulo 12. Tu estás no centro, ó Eterno. Ele diz, não precisa ler não. E estabelece justiça. Não tenho dúvida disso. Mas tenho algumas perguntas. Jeremias resolve fazer algumas perguntas para Deus. Alguns homens da Bíblia resolveram questionar a Deus. Eu acho isso extraordinário. Eu acho isso incrível, essa coragem que alguns homens tiveram, como Gideão, que o anjo do Senhor chega para ele e fala, Deus é contigo, varão valoroso. Aí ele fala assim, comigo? Eu estou nessa luta desgraçada aqui, malhando trigo num lugar fechado, que não bate vento. Se Deus fosse comigo mesmo, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Ele teve coragem de questionar a Deus. E aqui, da mesma forma, Jeremias, ele questiona Deus. Ele fala o seguinte, eu tenho algumas perguntas para o Senhor, porque o Senhor me chamou. E o Senhor disse que me chamou desde o ventre da minha mãe. E o Senhor disse que me tornará uma fortaleza. O Senhor disse que vai fazer de mim uma defesa de um homem só. E aí ele pergunta para Deus, por que os maus se dão tão bem na vida? Por que os artistas sem caráter fazem sucesso? Por que esses camaradas, eles dão frutos, eles florescem, eles produzem frutos? Parece que eles são seus grandes amigos. Ele para o chamado dele e ele começa a perguntar para Deus algumas coisas que os olhos dele estão vendo que não fazem sentido. Porque se o Senhor me chamou, eu não pedi para ser chamado. Eu não pedi para fazer o que eu estou fazendo. E aí o Senhor me chama, me dá uma missão, eu faço a missão, só que ninguém me ouve. E eu estou há 40 anos pregando e eu não tenho sucesso. Mas não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Não é porque o resultado aos seus olhos não estão acontecendo que Deus não está se movendo. E Jeremias, ele questiona para Deus, por que esses homens, eles enriquecem? E quantas são as vezes, queridos, que eu confesso que eu dei uma olhadinha para o lado assim, Anselmo, e eu vi gente dando pernada em um monte de gente prosperando, e eu falei, Senhor, eu estou remando aqui, eu estou contra a maré aqui, é tão difícil na minha vida, e às vezes eu olho uns camaradas que, pelo amor de Deus, e parece que tudo é mais fácil na vida deles, e por que na minha vida é tudo tão difícil? Quem também já pensou assim como eu? Tem coragem de levantar a mão? Quem? Rapaz, a gente às vezes não fala isso, mas isso passa pela nossa cabeça, e se a gente pensa, a gente sofre. E aí ele diz o seguinte, por quanto tempo ainda vamos ter que aturar isso, Senhor? O país está devastado, as fazendas estão em ruínas, e tudo isso é por causa da maldade desses perversos. Aí ele fala, até os animais do campo e as aves estão morrendo, porque eles não querem nada com o Senhor. E aí Jeremias, ele pede a Deus que promova vingança. Ele diz o seguinte, o Senhor precisa acabar com esse pessoal, o Senhor precisa exterminar, o Senhor precisa fazer com que eles caminhem em direção ao matadouro, como as ovelhas, elas vão até o matadouro. Observe que existe uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é quando de alguma forma, alguma coisa que era seu, foi perdido por você. Uma injustiça chegou até você e você clama a Deus que traga de volta aquilo que era seu. Só que a justiça é diferente da vingança, porque a vingança não é você querer de volta aquilo que era seu, é você querer que o outro sinta o que você está sentindo. E o que Jeremias começou a pedir foi vingança para Deus. Eu quero que eles sofram,
Eu quero que eles morram, porque agora eles arquitetaram um plano para me matar. Jeremias começou a se perder. Um homem de Deus, que diante das pressões da vida, ele disse: o senhor precisa matar esse pessoal. Sabe, quando a ira, quando o ódio, quando a revolta domina o nosso coração e a gente começa a ficar cego, a gente quer vingança, a gente quer que o outro sinta aquilo que a gente está sentindo, a gente quer o sofrimento do outro, porque a gente já está sofrendo. E você sabe o que Deus respondeu a Jeremias? Porque nós estamos lendo aqui, Anselmo, uma conversa, Fabão, entre um profeta que foi chamado por Deus, não pediu para ser chamado, Zeca, e o próprio Deus. E ele começa a questionar por que esses camaradas prosperam e o senhor não faz nada. Assim como Asaf no Salmo 73 diz: por um momento os meus pés quase escorregaram, porque eu tive inveja. Esses camaradas para mim são homens de coragem. É gente que tem coragem de falar aquilo que está sentindo. É gente que tem coragem de colocar para fora aquilo que está do lado de dentro. E você acha que Deus se revoltou com ele? Você acha que Deus entrou em crise? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Jeremias virou a cabeça. Você acha que Deus não perde o controle, querido? Deus nunca perde o controle. Quando os reinos se abalam, ele continua sendo Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E a Bíblia fala que de uma forma muito serena, Deus responde para Jeremias: Jeremias, meu filho, se você está cansado nessa corrida a pé com os homens, o que faz você pensar que pode apostar corrida com os cavalos? Se você não consegue nem deixar a razão prevalecer nos dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas maiores chegarem até você? Parece uma conversa de doido, porque Jeremias está reclamando do povo à sua volta que está prosperando e ele está sofrendo. Jeremias está reclamando de homens da própria casa dele que estão levantando emboscada contra ele, e Deus vem falar sobre uma corrida com Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias, Márcia, o seguinte: Jeremias, se você está reclamando dessa lutinha que você está vivendo aí, é porque você não sabe o que eu tenho para você. Hoje você não está nem aguentando correr, mas o que eu tenho para você são voos altos. Mas ninguém vai voar sem antes conseguir correr. Deus declara para Jeremias: Jeremias, está tudo no meu plano. Porque se Jeremias lesse o capítulo 1 da sua vida, ele iria entender que no chamado que Deus fez a ele, Deus falou: Jeremias, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Vão tentar se levantar contra você, mas ninguém vai conseguir tocar em você. E Deus diz para Jeremias: porque eu farei de você uma fortaleza. E de que forma Deus vai transformar um homem chamado medroso, um homem chamado lamentador, em uma fortaleza? Através dos desafios, das lutas, das impossibilidades que ele vai ter que superar. É exatamente através dessas lutas que nós somos forjados. É exatamente através das dificuldades que a nossa fé ela é aperfeiçoada. Só que aqui Jeremias resolveu pedir um tempo. Diga, um tempo. Assim como muitas pessoas diante de pressões da vida, elas resolvem pedir um tempo. Eu quero um tempo. Eu quero um tempo no meu casamento. Eu quero um tempo, eu preciso de um tempo no meu casamento, porque eu não estou aguentando a pressão. Eu quero um tempo no meu ministério. Eu quero um tempo no meu chamado. Eu quero um tempo na minha vocação. E as pessoas, elas acham que o tempo cura tudo. Se tempo curasse alguma coisa na sua vida, na farmácia vendia relógio, não vendia remédio. Às vezes, tudo que a gente quer é sair da pressão. A gente quer um alívio da pressão. A gente quer sair daquele fogo azul que queima, sabe? Mas que também purifica a nossa vida. E a gente, entre duas dores, a gente começa a declarar: não, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas, e aí, nesse momento, eu fico imaginando, Fabiana,
os anjos e a gente naquela luta, naquela dificuldade, naquela peleja. E eu queria citar Jeremias aqui, diante dessa situação, e aí os demônios conversando aí, ó, ele está quase jogando a toalha. Se a gente botar mais uma pressãozinha, ele vai se entregar. Se a gente apertar mais um pouquinho, ele vai largar tudo. E aí você imagina os dois anjinhos ali conversando. Rapaz, está difícil para Jeremias. Será que ele vai aguentar? Aí o outro anjo diz, claro que vai, rapaz. Porque Deus não manda uma adversidade maior do que ele pode suportar. Deus já colocou dentro dele tudo que ele precisa para suportar isso e muito mais. Porque se ele hoje está correndo com pessoas, Deus tem para ele corrida com cavalos. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Aquilo que Deus tem para você é muito maior daquilo que você imagina. Só que a gente quer passar para o próximo nível sem primeiro viver os processos da vida. Não existe cumprimento de promessa sem antes o processo. Para que a promessa se cumpra, o processo precisa ser vivido. E é assim, queridos, em tudo o que nós fazemos na vida. Hoje eu e o Galtinho corremos, ele está ali atrás. A gente correu 6 quilômetros. Está aí atrás ali. Corremos 6 quilômetros. E aí eu falei, ei, Galtinho, como é que você está? Ele falou, rapaz, eu estou bem. Eu falei, então vamos embora. E a gente começou a correr, como eu ia pregar nos 3 cultos hoje, eu falei, eu não vou entregar tudo. Eu vou cadenciado. E ele falou, vamos embora. Eu falei, não, pode ir. Vai na frente. E eu comecei a correr tranquilamente, aproveitando o passeio. Claro, com dificuldade, na areia fofa, mas eu falei, cara, hoje eu vou me divertir aqui. Hoje eu vou aproveitar o passeio. E muitas pessoas passavam por mim, tinha um senhorzinho carquético, quase... Eu falei, não, esse aí eu não vou deixar passar, não. Isso aí não vai chegar na minha frente, não. E eu fiz acima do meu tempo. E quando eu cruzei a linha de chegada, eu celebrei. E eu vi que uma pessoa... Eu cheguei 20 minutos depois da primeira pessoa que chegou na minha categoria. E eu, quando passei na linha de chegada, eu celebrei. Só que eu vi que uma pessoa falou uma gracinha. Tipo assim, aí, tá achando que chegou em primeiro. E aí eu dei uma olhada assim, rápida. E rapidamente eu ignorei, porque eu não posso dar crédito para quem sequer se colocou à disposição de construir, de correr, de estar ali. E quantas são as vezes que você dá ouvido para quem nem se colocou na flecheira, para quem nem colocou em prática os propósitos de Deus? E aí eu pergunto para você, a quem você tem dado acesso ao seu coração? A quem você tem dado ouvido? Porque Jeremias, ele começou a ouvir quem ele não deveria ouvir. E quando a gente começa a ouvir quem a gente não deve ouvir, em algum momento a gente vai pensar em desistir. A gente vai pensar em entregar os pontos. A gente vai começar a avaliar e dizer, é melhor, não, eu não preciso disso. Quem não precisa de nós é o Senhor, querido. Em Hebreus, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer na vida daqueles que retrocedem, daqueles que colocam a mão no arado e depois eles querem entregar os pontos, porque um dia nós estaremos todos diante do Senhor, e ele perguntará para todos nós, mostre-me as suas mãos, e num telão muito maior do que esse, da nossa consciência, vai ser mostrado para nós tudo aquilo que nós tínhamos condições de fazer, segundo aquilo que ele nos entregou. Quais são os talentos que ele deu a você? Como andam esses talentos na sua vida? Será que você tem enterrado talentos, ou será que você tem negociado e multiplicado os talentos? Rafael, mas na minha vida é muito difícil, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é que o nosso convite, mesmo diante do que estamos passando, é que a gente continue confiando em Deus. Se o seu casamento está passando por crise, confie em Deus. Se o seu filho está usando drogas, confie em Deus. Se você está vivendo um momento de desemprego na sua história, confie em Deus. Se você não sabe o que fazer, confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus. Porque Ele não mente, porque Ele não muda, porque Ele não falha, porque Ele é fiel. Uns confiam em carros, outros decidiram confiar em cavalos. Em quem você decidiu confiar?
Pergunta para quem está do seu lado: em quem você decidiu confiar? É curioso porque ao mesmo tempo, Fabão, que Jeremias, ele resolve entregar os pontos. No capítulo 20 ele fala o seguinte: sabe, eu estou a ponto de entregar os pontos, mas eu não vou fazer isso, porque existe um fogo aqui, porque existe um fogo que queima, porque existe um fogo do chamado de Deus na minha vida. E às vezes a gente precisa pedir ao Senhor que desperte em nós esse fogo que queima. Às vezes a gente precisa pedir a Deus que desperte em nós o chamado dEle. Assim como Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, meu filho, desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Quantas são as vezes na nossa vida que esse dom ele é adormecido, que esse talento ele é enterrado diante de circunstâncias que nós vivemos, diante de frustrações e decepções que nós vivemos. Jeremias, ele escreveu 2 livros, o primeiro com o seu próprio nome e o segundo livro com o nome Lamentações, porque ele foi um profeta que muito lamentou, mas o final da história de Jeremias é reconhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E se Jeremias questionou o favor e a bondade de Deus, mas continuou o propósito dele, você imagina eu, você imagina você? Você acha que em algum momento você não vai questionar a bondade de Deus? Diante de olhar à sua volta pessoas que não fazem nenhum sentido estarem prosperando. Assim como Abacuque também questionou. Até o momento em que Deus declarou: o justo viverá pela fé. Diga: é pela fé. Porque a única coisa que a gente vai conseguir sem fé é desagradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu anotei um versículo aqui que essa semana no meu devocional saltou aos meus olhos. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, 1 de João 5,4. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quantos são os nascidos de Deus nessa noite? Porque esse texto de Pedro diz que os nascidos de Deus vencem o mundo. Não são todas as pessoas, Fabiano, que vão vencer o mundo. São os que são nascidos de Deus. E os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa. Isso quer dizer que você não vai vencer o mundo sem a fé. E o que é fé? Fé é você permanecer em uma posição mesmo não vendo nada. É você acreditar mesmo não enxergando possibilidade. É você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, mesmo não entendendo, mesmo não percebendo, mesmo não sentindo, mesmo não tendo certeza. Jeremias fez isso por 40 anos. Ele continuou fazendo por 40 anos sem ter resultado. Há quanto tempo você está numa posição malhando trigo no lagar, você tenta juntar, só espalha. Você tenta acertar e você só erra. Mas no fundo você sabe que você tem uma palavra de Deus. E por muitas vezes você pensa em desistir, em jogar a toalha diante das pressões que você vive. E você diz assim: cara, é melhor eu desistir, é melhor eu sair fora desse casamento. Porque, querido, difícil é o primeiro. Porque quando você entra numa relação e aí os conflitos vêm, as dificuldades vêm, você, sabe, tolera muito mais, você pensa nas consequências, aquela situação toda. Mas se em algum momento você desistir e você acabar com esse casamento, você entra numa relação, você não suporta mais 50% que você suportou no primeiro. E tem gente que já está no terceiro, no quarto. Eu peguei um camarada aqui uma vez que ele estava no quarto casamento, e ele reclamando da esposa.
O cara já estava no quarto. E eu falei para ele: meu irmão, você veio aqui, fico feliz, você tem vindo aqui me procurar, mas eu vou dizer uma coisa para você, talvez tenha chegado a hora de você reconhecer quem realmente é o problema. E ele disse para mim: é o diabo. Não, falei: o diabo é você, rapaz. O problema é você. Aí ele falou assim: como assim? Eu falei: pô, cara, você está com a quarta e você está colocando a responsabilidade em todas elas? É você que sempre está escolhendo o caminho mais curto? Porque é mais fácil desistir, querido. Porque é mais fácil entregar os pontos. Porque é mais fácil falar: cara, eu não quero mais. Mas a pergunta que fica é: você foi chamado para quê? Você foi chamado para retroceder? Você foi chamado para entregar os pontos? Ou você foi chamado para se manter firme na posição? Porque a Bíblia fala que a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. E eu queria por um momento que você avaliasse a sua vida. Que você avaliasse as pressões que você tem vivido, as lutas que você tem enfrentado até aqui. Eu queria que por um momento a história de Jeremias, ela pudesse se cruzar com a sua história. Porque Jeremias, sendo um grande homem de Deus, ele questionou o favor de Deus, ele questionou a bondade de Deus, ele questionou o chamado de Deus na vida dele, diante de coisas que estavam acontecendo que ele não entendia, que ele não compreendia. Mas a despeito de tudo isso, ele entendeu que quando Deus disse que ia torná-lo uma grande fortaleza, isso passava justamente por esses desafios que ele estava enfrentando. E pouco a pouco, sem entender, as lutas e dificuldades tornaram Jeremias essa grande fortaleza. E é exatamente isso que acontece na minha vida e na sua. São as lutas e dificuldades e tribulações que nos tornam mais fortes, mais resilientes, mais resistentes. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me assemelho a Ele. Proximidade gera semelhança. Se eu me aproximo do mundo, eu sou semelhante ao mundo. Mas se eu me aproximo de Cristo, eu sou semelhante a Ele. A quem você tem dado ouvido e acesso ao seu coração? Quais são as palavras que têm entrado no seu ouvido, que têm feito com que você pense em parar, em desistir? Deus não chama ninguém para uma obra incompleta. Deus não chama ninguém para uma missão de 50%, de 70% ou de 20% ou 30%. O que Deus tem para mim e para você é uma obra completa, é um propósito completo. Pois eu sirvo. Se essa palavra alcançou o seu coração, eu não vou chamar ninguém à frente. Nós não temos tempo. Mas se você entende que você precisa se posicionar diante do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus e faça dessa canção a sua oração. Aleluia. Chegou a hora da gente entender que o que a gente precisa é focar a nossa vida agradando aquele que nos chamou. Quem vive uma vida inteira querendo agradar todo mundo não vai conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quem vive uma vida se importando demais com o que todo mundo fala, diz ou pensa. Pessoas que são muito fragilizadas. São pessoas que jamais vão viver coisas sobrenaturais. Paulo nos convida para verdadeiramente morrer para o mundo. Paulo, ele disse que ele morreu para o mundo. Você sabe o que é isso? É você não se importar com aquilo que as pessoas dizem, falam, pensam. Porque, escute o que eu vou dizer para você. Você não tem o controle sobre tudo. Diga para quem está do seu lado, você não tem o controle sobre tudo. Diga, você não tem o controle sobre tudo. Você não tem um controle sobre o que as pessoas falam de você. Eu tinha um controle sobre o que o cara falou quando eu tracei a linha de chegada. O cara soltou uma piadinha. Olha lá, tá achando que ele tirou em primeiro. Eu falei: meu irmão, vou dar ouvido pra você, rapaz. Você nem correndo tá, rapaz. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Eu tô aqui, passei por 6 cirurgias, rapaz. Eu fiquei sem andar, eu tive necrose óssea nos meus 2 fêmurs, rapaz. Eu tô aqui pela graça de Deus, porque eu me tornei uma fortaleza diante das lutas e dificuldades que eu passei. Você tem um currículo, pode aplaudir Jesus. A gente precisa
aprender a dar atenção àquilo que realmente importa. Tem momentos que a gente tem que olhar para frente, mas existem momentos que a gente tem que parar, Anselmo, e olhar para trás e reconhecer o nosso currículo. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu currículo? Pergunta: qual é o seu currículo? Meu irmão, você não chegou aqui à toa não, cara. Você já passou por muita coisa e você sobreviveu a tudo isso. E você acha que essa luta vai matar você hoje? Não vai matar você. Você não vai parar. Talvez tudo que você precise hoje seja de um renovo da parte de Deus. Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, eu peço, onde houver uma alma cansada nesse lugar, que o Senhor possa renovar as forças. Aquele que entrou aqui caído, que o Senhor segure na mão desse homem, dessa mulher. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Segura, levanta no alto, levanta. Isso. É no nome de Jesus, Pai. Assim como uns estão segurando nas mãos dos outros aqui, que o Senhor possa segurar na mão desse homem e dessa mulher. Liberar uma graça, um renovo, um refrigério, uma paz de espírito. Eu declaro que Deus dará a você um descanso para a sua alma. Que Deus dê a você o sono do justo. Que você deite e logo pegue no sono, porque o Senhor é contigo. Eu declaro que o final das coisas será melhor do que o início delas, como Eclesiastes diz. Eu declaro que você não vai parar, que você não vai retroceder, que você não vai ficar pelo caminho, porque fiel é o Senhor, que quando permite a tribulação, também produz o livramento, o escape. Receba escape da parte de Deus agora. Receba livramento da parte de Deus nesse momento. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra profética que chegou ao nosso coração. Declaramos que não seremos mais os mesmos. Essa palavra veio como dínamo no nosso coração, nos impulsionando a continuar, a nos levantar, a prosseguir, a avançar, porque fiel é o Senhor, que nunca mente, que não muda, que não falha. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda a ação do inferno sobre nós, e que essa semana seja uma semana de recomeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, valeu! A totalidade da